Meus irmãos, boa noite a todos, paz e graça. É muito bom podermos ter essa oportunidade de falarmos da palavra do nosso Deus, expondo-a. E nós suplicamos então o favor do nosso Senhor para que a mensagem dele alcance os nossos corações e sejamos edificados por meio da sua santa palavra. Convido você a abrir as Sagradas Escrituras para então ouvirmos a palavra do nosso Deus. Texto bíblico, Apocalipse, capítulo número 12, do verso número 13 ao verso 17. Assim nos fala a palavra do nosso Deus. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar? Ó Deus bendito, muito obrigado pela sua palavra lida mais uma vez, e a nossa esperança, ó Senhor, é que o Senhor venha tratar os nossos corações, venha reordenar os nossos pensamentos, venha nos dar direção, Senhor, de modo que a nossa vida esteja voltada para a adoração ao seu santo nome. Que os nossos corações, ó Deus, estejam dispostos a ouvir a sua palavra, a lhe servir com fidelidade. Ó Deus, que a sua igreja nesta ocasião fique ciente do cuidado do Senhor dirigido a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Alente-nos por meio de sua palavra, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, é a oração que fazemos. Amém, Senhor. O capítulo 12 do livro de Apocalipse é a abertura da segunda grande divisão do livro. Há uma primeira divisão que vai do capítulo 1 ao capítulo 11 e uma segunda grande divisão que vai do capítulo 12 até o capítulo número 22. Na primeira parte do livro de Apocalipse, nós temos então a narrativa da luta entre a igreja e o mundo. Na segunda parte, nós somos informados sobre que luta está acontecendo por trás da história. É a luta entre Cristo e o dragão. O livro de Apocalipse vai nos mostrar a vitória de Cristo e sua igreja sobre o dragão e os seus aliados. Mas é importante nós sabermos como o Senhor cuida da sua igreja. Isso nos anima e sedimenta a nossa esperança em nosso Salvador. Eu e você, nós só conseguimos enxergar o desenrolar da história, aquilo que é factual, mas por trás da história, nós só conseguimos enxergar por meio da revelação. É justamente isso que nós encontramos aqui nesta passagem e evidentemente em toda a segunda parte do livro de Apocalipse. Eu me lembro então das palavras do salmista lá no Salmo 121, nos versos 3 e 4. Lá o salmista diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Meus irmãos e irmãs, que convicção esta do salmista! É isso mesmo. O nosso Deus está sempre em vigília, os seus olhos não pesam, deixando-nos sem o devido cuidado. É sobre isso que essa passagem vai tratar nesta ocasião, e eu quero a partir dela discorrer com os irmãos, olhando para esse texto sobre
os olhos atentos de Deus. É o tema do sermão desta noite, os olhos atentos de Deus. E com isso eu quero mostrar para vocês que o nosso Deus, Ele é o Deus que cuida de nós de uma maneira incomparável. É justamente isso que o texto bíblico vai nos revelar nessa ocasião. E esse cuidado, ele é necessário, extremamente necessário, por pelo menos 3 razões expressas nesta passagem de hoje. E eu quero então partilhar com todos vocês o que a palavra do Senhor tem para o nosso coração nesta ocasião. Em primeiro lugar, esse cuidado ele é necessário porque o risco é iminente. Vejam, nós observamos então nesse texto o que está por trás da história. O que está por trás dessa luta entre a igreja e o mundo. Há uma outra luta. Há uma luta entre Cristo e o dragão. O que nós conseguimos enxergar é apenas aquilo que nos é apresentado por meio da história, por aquilo que é factual, os eventos com os quais nós lidamos cotidianamente. Mas a segunda parte do livro de Apocalipse nos mostra a meta-história, aquilo que está por trás da história que nós conseguimos perceber, enxergar e na qual nós estamos envolvidos. E então, ao nos mostrar isso nesse texto especificamente, nós vemos então os olhos atentos do nosso Deus, isso revelando então o seu cuidado para conosco. E por que então esse cuidado ele é necessário? Em primeiro lugar, porque o risco é iminente. Veja comigo os versos 13 e 14, primeiro verso número 13 da passagem que lemos. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Eu assumo aqui a interpretação de que essa mulher que aparece no capítulo 12 é o símbolo da igreja. Essa mulher deu à luz o filho varão, que também simboliza Cristo Jesus. Na ocasião do parto, o dragão, que é Satanás, está de frente para a mulher, esperando o útero expelir a criança para ali mesmo matá-la, mas ele não consegue. Isso está lá no verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que derrota essa do dragão. O dragão peleja no céu com seus aliados, lutam contra Miguel e os demais anjos. O diabo e seu séquito perdem, são lançados para a terra. Do verso 7 ao verso número 12 nós encontramos isso. Mais uma derrota. Agora ele vem com tudo contra a igreja, mas ele também não poderá contra ela, pois o Senhor Deus está com seus olhos bem abertos. Ele não dormita nem dorme, ele é vigilante exemplar, ele não precisa trocar de turno com ninguém, ele não precisa de horas de descanso para continuar sua vigilância. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está com seus olhos permanentemente sobre a sua igreja, os seus olhos estão bem abertos, olhando para essa igreja, cuidando dela o tempo todo. E nós, amados irmãos e irmãs, precisamos desse cuidado, porque o risco é iminente. É por isso que o Senhor Deus nos revela em sua palavra, que por trás da história, Ele está então cuidando de cada um de nós, zelando por cada um de nós. Versículo 14: E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O dragão vai atrás da mulher, mas Deus lhe concede as 2 asas da grande águia, e com esse auxílio ela vai para o deserto, onde é sustentada por um período de tempo longe da vista da serpente. A expressão que nós encontramos aqui no verso 14, um tempo, tempos e metade de um tempo, se refere a um período que compreende desde a primeira vinda de Cristo até momentos antes da sua segunda vinda, da parousia. É o milênio.
a respeito do qual o livro de Apocalipse menciona. Não um milênio literal, mas um período estabelecido pelo próprio Deus para o cumprimento dos seus santos propósitos. O período é delimitado, ele vai acabar em um determinado momento, nós não sabemos quando será, mas isso, irmãos e irmãs, alivia o nosso fardo e nutre a nossa esperança na nossa caminhada. Chama-me aqui a atenção o fato de a mulher ser mantida fora da vista da serpente. Por que Deus tem esse cuidado? Por que o guarda de Israel faz isso? A resposta é muito simples, irmãos, porque o risco é iminente. O dragão não brinca, ele não é um mero artifício para a dramaticidade da narrativa, ele é o inimigo da mulher, e Deus tem o cuidado de guardar a sua igreja longe da vista de Satanás. É isso que o Senhor Deus faz conosco, ele nos guarda dos olhos da serpente. Isso nós não vemos, isso nos é revelado, porque isso acontece por trás da história que nós vemos então seu desenrolar. Meus irmãos e irmãs, nós somos livrados de tantas coisas, nós achamos que esses livramentos, eles se dão por causa do momento, por causa da época, por causa da cultura, por causa da condição financeira, por causa dos amigos, da educação que recebemos, da família da qual fazemos parte. Apocalipse nos conta o que acontece ou o que está por trás de tudo isso. É o Senhor quem nos guarda dos olhos do diabo. Por que é que ele não nos deixa sempre à vista de Satanás? Será que Satanás é tão perigoso assim, já que nós cremos na soberania de Deus, no plenipotenciário, no Todo-Poderoso? Ele é o Pantocratos, ele tem o poder sobre todas as coisas. Por que Deus faz isso? Por que o Senhor não nos deixa expostos aos olhos de Satanás? Porque é arriscado, o risco é iminente. Meus irmãos e irmãs, saibam que Deus está cuidando de todos vocês. Muita coisa não nos aconteceu, não é porque o diabo não está preocupado conosco, ou porque o contexto não favorece a tentação, é porque Deus está nos escondendo dos olhos de Satanás, da serpente. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família. O risco é iminente e é por isso que nós precisamos do cuidado do Senhor o tempo todo. Ele nos livra dos olhos da serpente. O Senhor Deus, ele nos esconde em muitas ocasiões, a nós e a nossa família, dos olhos de Satanás. Esse texto nos fala sobre os olhos atentos de Deus. Olha só que maravilha, ele está olhando cuidadosamente para nós, para que fiquemos longe dos olhos daquele que deseja nos destruir. Esse texto nos fala sobre os olhos atentos de Deus. Isso implica no seu cuidado. O Senhor cuida de nós o tempo todo, e esse cuidado é extremamente necessário. Por quê, pastor? Primeiro, porque o risco é iminente. Segundo lugar, esse cuidado é necessário porque a ameaça é grave. Esse cuidado é necessário também porque a ameaça é grave. Eu quero voltar à informação do verso 14, de que a mulher é sustentada por Deus. O Senhor guarda a mulher dos olhos da serpente, porque o risco é iminente. De igual modo, Deus a sustenta durante esse tempo, e a razão desse cuidado é muito clara: a ameaça é grave. O dragão não brinca. A igreja é sustentada durante toda a presente dispensação pelo Senhor. E essa provisão é feita pela palavra do nosso Deus. Nós somos animados e sustentados pela palavra do nosso Senhor. E a imagem aqui é antiga.
É o cenário do Antigo Testamento, em que Deus sustenta o seu povo no deserto. É no deserto que essa mulher se encontra. Ela foi mandada para lá. A ameaça é grave, nós não conseguimos sozinhos. Meus irmãos e irmãs, o texto bíblico elimina a possibilidade de conseguirmos sozinhos qualquer empreitada. A vitória nos é dada por causa de Cristo, não porque temos condições de vencermos sozinhos, de maneira alguma. A segunda parte do livro de Apocalipse é importante porque mostra a história por trás da história, como nós já dissemos aqui. A vitória de Cristo a vitória da igreja, contra o mundo é possível porque o Senhor a sustenta e a livra dos olhos do dragão. O texto procura demolir em nós toda a pretensão de autossuficiência. Nós não a temos. Toda e qualquer, preste atenção, proposta de autonomia anunciada pela história não condiz com a nossa verdadeira situação. Nós somos dependentes, sustentados pelo Senhor o tempo todo. Sem o sustento dele, nós estamos completamente perdidos. A ameaça do dragão é muito grave para nós conseguirmos sozinhos. Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse, João nos relata isso no capítulo 15 do Evangelho que leva o seu nome, verso 5, que sem ele nada podemos fazer. Nós não conseguimos, irmãos. Nós precisamos do cuidado de Deus, ele é fundamental para as nossas vidas. Nós devemos suplicar ao nosso Senhor que ele continue com seu cuidado dirigido à nossa vida e à nossa família. Essa luta, ela nunca será exitosa sem o auxílio do Senhor, sem o sustento dele. É por isso que nós precisamos saber o que está acontecendo por trás da história que vemos. Essa história na qual nós estamos envolvidos. O que acontece por trás? É justamente o que a segunda parte do livro de Apocalipse vai nos mostrar. E nessa segunda parte nós encontramos a passagem que fundamenta então o sermão desta ocasião. Você não sustenta a sua família. Não somos nós que sustentamos a nossa casa. Embora para falarmos sobre a nossa responsabilidade, e ela é verdadeira, nós usemos esse tipo de expressão. Mas ela não revela verdadeiramente quem é o nosso verdadeiro sustento. É o Senhor quem nos sustenta o tempo todo. A ameaça contra o povo de Deus é grave, é por isso que ele dirige o seu cuidado ao seu povo. É por isso que Deus sustenta a mulher no deserto e a coloca longe dos olhos do dragão. Nós estamos falando aqui sobre os olhos atentos do nosso Deus. Ele está com seus olhos abertos diuturnamente, sem pestanejar, olhando para nós, cuidando de cada um de nós. Por quê, irmãos? Porque o risco é iminente, porque a ameaça é grave. Se assim não fosse, o Senhor não vigiaria olhando para nós o tempo todo. O dragão, ele quer destruir a mulher. O dragão quer acabar com a igreja. E aqui nós encontramos nessa passagem de hoje a expressão do cuidado do nosso Deus. E esse cuidado é imprescindível para nós, por pelo menos 3 razões. O cuidado de Deus é necessário porque o risco é iminente. O cuidado de Deus é necessário porque a ameaça é grave. E por fim, eu quero partilhar com você, o cuidado de Deus, ele é necessário porque a perseguição é tenaz. O cuidado de Deus é necessário porque o risco é iminente, porque a ameaça é grave, mas também porque a perseguição é tenaz. A perseguição do dragão é tenaz. Do verso 15 ao 17 nós encontramos isso. Obstinada, incansável. Assim, quando Satanás consegue ver a mulher, ele abre as comportas da maldade.
É como um tsunami que vem atrás da igreja. O objetivo é destruir a mulher. Observem essa imagem que nós encontramos no verso 15, irmãos. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Imaginem, talvez esse pedaço do Distrito Federal seja conhecido por você. Imagine a barragem do Lago Paranoá. Eu não sei se você já passou por ela, mas imagine, é como se para se pegar uma mulher, rompesse então toda a barragem do Lago Paranoá e toda aquela água contida fosse solta para então se alcançar uma mulher, uma pessoa, com o fim de destruí-la. Essa é a imagem que João está nos apresentando. O dragão fica furioso e para então destruir essa mulher, ele solta então atrás dela um rio para que essa mulher fosse arrebatada. O que simboliza esse rio? Esse rio, ele simboliza as mentiras, as desilusões, os enganos filosóficos, as utopias políticas, os dogmas quase científicos. Esse rio significa os ismos que querem colocar abaixo a igreja de Cristo: secularismo, feminismo, pós-modernismo, sincretismo, antropocentrismo, imoralismo e tantos outros ismos que você queira então colocar nessa lista. É com isso que Satanás quer então afogar essa mulher. Versículo número 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Olha só o que acontece. A terra, o mundo, socorre a mulher. Como? Socorre não porque ele é bonzinho. Ele vai engolir a água. Ou seja, tudo aquilo que Satanás lança para destruir a igreja, o mundo engole. O mundo bebe tudo isso. A terra se abre e o mundo então absorve tudo isso. Todo tipo de ismo, mentiras, engodos, ilusões, tudo isso o mundo vai engolir. Contudo, o fato de o mundo engolir tudo aquilo que Satanás lançou para destruir a igreja, não deixa a igreja numa situação confortável. A perseguição continua. A igreja está no mundo desenvolvendo o seu trabalho para o Senhor. As perseguições, elas continuarão de diversas maneiras e pelos mais diversos meios. A perseguição não para, ela é obstinada, ela é tenaz. E é por isso que nós precisamos do cuidado do Senhor. E bendito seja o nome dele, porque os seus olhos estão atentos, ele não pestaneja. Nós dependemos do seu cuidado. Ele é o guarda de Israel, ele não dormita, ele não dorme, a sua vigilância é impecável, ele está com seus olhos bem abertos, voltados para nós, cuidando da sua igreja. Meus amados irmãos e irmãs, há quanto tempo a igreja não está realizando o seu trabalho para o Senhor e Satanás continua a sua perseguição? Ele continua usando as suas estratégias para engolir a igreja, para acabar com ela. Olha o verso número 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vejam, Satanás não consegue matar o filho da mulher. Satanás não consegue uma vitória sobre os anjos do Senhor. Satanás não consegue destruir a mulher. E agora ele vai atrás dos seus descendentes. Ele não consegue destruir a igreja coletivamente. Agora ele vai atrás da igreja individualmente. Ele vai perseguir cada um dos crentes.
Essa é a sua estratégia agora, conforme o verso número 17. Ele vai atacar cada crente individualmente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que têm o testemunho de Jesus. O Senhor Deus, Ele guarda então a igreja enquanto instituição, mas igualmente os crentes individualmente, cada um de nós particularmente. Que bênção! Os olhos do Senhor estão bem abertos e voltados para nós. Ele está em vigilância permanente, cuidando de cada um de nós individualmente, porque a perseguição é tenaz, ela é obstinada. Ele então não para de perseguir a mulher e a sua descendência. Meus amados irmãos e irmãs, não se iluda com tempos de conforto e tranquilidade. A perseguição é tenaz, ela não para. Satanás é obstinado, e ele é sutil. Veja como são as coisas. Numa obra famosa do século passado, eu costumo citá-la constantemente, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. O diabo veterano, mal danado, que escreve algumas correspondências orientando o seu sobrinho Vermelindo, falando sobre as estratégias que o seu sobrinho deveria adotar para se tornar um diabo experiente, ele diz em determinado momento, o diabo veterano: o assassinato não será melhor que o carteado, se este der conta do recado. A estrada mais segura para o inferno é gradativa, a ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Eu acredito nessa sutileza de Satanás. É uma obra de ficção, mas eu acredito nessas sutilezas de Satanás. É o que Paulo chama lá em Efésios capítulo 6, verso 11, de ciladas do diabo. Ele é sutil. O diabo é sutil em desencaminhar os homens, mas também é sutil em seus ataques contra a igreja de Jesus. E é por isso que nós necessitamos do cuidado de Deus. É por isso que o Senhor, como nos revela a sua palavra, está com seus olhos bem abertos. E Ele então está olhando o tempo todo para a sua igreja. Nós precisamos do cuidado de Deus, porque a perseguição é tenaz. Caminho para a conclusão. As Escrituras Sagradas nos revelam a vontade do Senhor e muitos detalhes do desenrolar da história. Geralmente, quando as pessoas fazem referência ao Apocalipse, o sentido que a palavra assume é catástrofe, tragédia, destruição. Mas a palavra Apocalipse, que nomeia o último livro do Novo Testamento, significa literalmente revelar, descobrir. E essa revelação é animadora para a igreja de Jesus. Nós sabemos que Ele cuida de nós e cuida o tempo todo, Ele não deixa de nos vigiar. E é por isso que nós falamos aqui nos olhos atentos de Deus, demonstrando esse cuidado que Ele tem para conosco. Nós precisamos desse cuidado por 3 razões, como nós vimos: porque o risco é iminente, porque a ameaça é grave e porque a perseguição é tenaz. Meus irmãos e irmãs, não é bom sabermos aquilo que está acontecendo por trás da história. Como é bom sabermos que o nosso Senhor está cuidando de nós. Isso traz conforto para nós, alívio para o nosso coração. Mas não são todos que desfrutam dessa certeza. Por isso fica o convite para você. Você que está ouvindo a palavra do Senhor nesse momento. O convite é para que você se arrependa dos seus pecados, para que você abandone a sua autossuficiência, o seu materialismo, o seu antropocentrismo, e olhe para aquele que pode garantir a vitória para a sua vida, porque Ele garante a vitória para a igreja. Os seus olhos estão bem abertos sobre o seu povo. Arrependa-se e vá até Jesus.
faça parte desse povo sobre quem o Senhor coloca os seus olhos bem abertos, povo que é cuidado pelo Senhor. A gente olha para a nossa vida no dia a dia e muita gente acha que é sorte, acha que é o contexto, acha que é o cenário, acha que é o momento. Não. Apocalipse revela para nós o que acontece por trás da história que vemos. E como é bom sabermos que por trás de tudo isso, nós temos um Deus que está olhando para nós o tempo todo, porque é um dragão querendo destruir a igreja. Satanás, o diabo, que você não vê no dia a dia, mas ele está querendo destruir a igreja. E o Senhor Deus cuida da igreja, cuida da nossa vida, irmãos. Que bom saber. Você não vê, é invisível, você não consegue enxergar, mas a palavra do Senhor nos revela que por trás de tudo isso, da nossa cotidianidade, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente enfrenta, do desenrolar da nossa história, dos eventos, o texto bíblico nos apresenta ou nos mostra que os olhos de Deus estão atentos. Isso mostra para nós o seu cuidado. Por que nós precisamos desse cuidado? Parece que a vida está boa, pastor, as coisas estão indo bem. Minha vida está tranquila. Graças a Deus eu estou conseguindo lidar muito bem com as situações. Eu acho que eu sou até um bom crente, eu tenho conseguido me livrar das tentações. Olha, eu tenho orado mais e por isso tenho adquirido mais poder espiritual, eu tenho sido mais forte para combater. Não. Você precisa do cuidado de Deus, e é justamente isso que o texto está mostrando. Nós precisamos do cuidado de Deus, porque o risco é iminente. A ameaça é grave e a perseguição é tenaz. Você não tem ideia do que está acontecendo por trás da história, mas o Senhor trouxe conforto para o nosso coração e mostra para nós um Deus que está com seus olhos bem abertos, olhando para nós, cuidando de nós, não apenas em relação aos ataques do dragão, mas cuidando de nós em todos os sentidos. Saiba disso nessa noite. O Senhor está com os olhos bem abertos, cuidando de você, cuidando da sua família. Ele livra você, ele leva você para um lugar onde o dragão nem sempre vai conseguir lhe enxergar. Ele lhe protege. Ele está sustentando você e a sua casa no deserto. E a vitória Ele nos garante, porque Ele é vitorioso. E por causa da vitória dEle, nós também seremos vitoriosos. Que o Senhor nos abençoe e que nessa noite nós tenhamos plena convicção pela palavra dEle, de que os olhos do nosso Deus estão bem abertos. Ele é o guarda de Israel. Ele não dormita nem dorme. A sua vigilância é diuturna. Ele não precisa de substituto. Ele olha para nós o tempo todo, está nos sustentando, guardando a nossa vida. Nós precisamos desse cuidado. Você precisa desse cuidado. A sua família precisa desse cuidado. Todos nós precisamos. E que bênção nós sabermos disso. Que o Senhor está cuidando de nós, que os seus olhos estão bem abertos, porque a coisa é séria. O risco é iminente, a ameaça é grave e a perseguição é tenaz. Mas que bom que o nosso Deus está cuidando de cada um de nós. Vamos agradecê-lo por isso. E se você não desfruta desse cuidado, arrependa-se. Só em Cristo você vai conseguir desfrutar dessa alegria, dessa certeza e também participar dessa vitória no fim da história. E já aqui, porque o Senhor tem cuidado de nós o tempo todo. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra.
A nossa visão é míope. Nós só conseguimos, ó Deus, olhar para a história e discernir aquilo que é factual. Mas a sua palavra nos revela, Senhor, e nos mostra aquilo que está por trás da história. Ó Deus, e nessa noite nós somos consolados pela sua palavra, somos animados. Ó Deus, o nosso coração se enche de esperança e de alegria por sabermos que o Senhor está com seus olhos bem abertos, voltados para nós, cuidando de nós o tempo todo. E nós precisamos desse cuidado, Senhor, porque o risco é iminente, porque a ameaça é grave contra o seu povo e porque a perseguição não para, é obstinada, é tenaz. Mas, Senhor, muito obrigado pelo seu cuidado. Que o Senhor aplique a sua palavra a cada coração que a ouviu e que cada um de nós tenhamos a certeza que o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós em todo o tempo, não apenas nos livrando, nos protegendo de Satanás, mas também de tudo aquilo, ó Deus, que está ao nosso redor e que pode nos prejudicar. Muito obrigado, Senhor. Lhe agradecemos imensamente por esta ocasião, por podermos lhe adorar. Abençoe a vida dos meus irmãos que se encontram, ó Deus, em casa, nos acompanhando. Seja com cada um. Continue, ó Deus, alentando o coração de cada um e dando a certeza a cada um de que o Senhor tem cuidado de cada um de modo especial. É no nome de Cristo que nós oramos, Senhor. Amém.